é graduado em teologia, especialista em ensino religioso e teologia comparada, mestre em teologia, leitura e ensino da Bíblia e doutorando em teologia bíblica, tradições e escrituras sagradas. Atualmente é pastor da Igreja do Instituto Adventista Paranaense e professor da Faculdade de Teologia. Professor Isaac Malheiros. Eu pensei que o evento era mais assim, acadêmico e tal. Saiu um lindo aí, o que tem a ver? Minha esposa nem está aqui. Ah, foi você que falou lindo, tá certo. Tom de ironia, né? Muito bem, pessoal. Como eu tenho muitos feras aqui na área de história, eu me senti oprimido, falei ali com o Yuri. Já me senti oprimido. Você aqui é a superestrutura nessa nova ordem aqui. Então, a minha praia é teologia, correto? E eu vou começar com teologia e depois, infelizmente, eu vou ter que adentrar em outras áreas, aí, especialmente a história. Infelizmente, porque sou eu que vou falar. Então, pode ocorrer aí alguma inverdade, mas não acredite em nada do que eu disser. Tá bom? Bolei essa frase, gostou? Bacana, né? Bom, eu tenho que passar aqui e aqui no computador, certo? Antes de começar, eu quero... É para lá, né? Rapaz, eu vou ter um problema sério aqui, porque eu vou ter que... Eu vou ter que pensar aqui e aqui. Ah, agora sim. Eu quero. Boa. Eu quero recomendar para vocês os livros que foram os livros usados como base. Está meio ruim aqui, mas dá para perceber que livros são, né? Essa, para mim, é a dupla missionária desse tema. Anote, e compre, e leia. Que livros são esses, pastor? Eu trouxe até os livros aqui de forma materializada. Cadê? Vamos sortear. O Giliard falou que vai dar um para vocês. Beneficência Social, escrito por Ellen White. Beneficência Social fala da justiça social mais a nível individual e de igreja, ok? Você vai ver que a Bíblia fala de um nível individual, o nível do povo de Deus, e um nível de reforma social que aí extrapola o âmbito da igreja. Beneficência social tem foco em você e na igreja. Você precisa ler. Você vai se surpreender com esse livro. Por quê? Porque quando você acha que Ellen White está esquerdando, ela vem e manda para o outro lado. Entende? E quando você acha que Ellen White está indo muito para o lado da meritocracia e não sei o quê, ela vem e joga você para o outro lado. E aí você fala, e aí, Ellen White, tu és de direita ou de esquerda? Aí ela fala assim, eu sou crente. Deveria ser suficiente para você. Gostou dessa? Então, se você está nessa aí, nesse pêndulo, vou para lá, vou para cá, leia esse livro. E esse aqui é um livro extraordinário, Timothy Keller, um reverendo presbiteriano, doutor em teologia, Justiça Generosa, a graça de Deus e a justiça social. Também, a abordagem dele é bíblica e histórica, ok? Esse é um livro para você. Meu amigo, aqui no espectro ideológico, se você é o cara da extrema direita, o cara... Eu não vou descrever, né? Mas o cara... Você precisa ler. Se você é o cara da extrema esquerda, aquele que tem todos os estereótipos, você precisa ler. E eu acredito que se, acima de tudo isso, você for crente de verdade, você vai amar esse livro, você vai ler e vai amar. E falar assim, realmente, não foram os teóricos daqui, nem os teóricos daqui. Foi o teórico dali. Esse me convenceu. Um dos melhores livros que eu li na minha vida, olha... Comportagem, vamos lá, daqui a pouco vem a oferta final aqui, fechamento. Não está ali, mas tem a ver um pouquinho. Visões e Ilusões Políticas, de David Koyzis, um doutor em ciências políticas.
Visões e ilusões políticas. Ele tem um capítulo para o liberalismo, um capítulo para o socialismo, um capítulo para o conservadorismo, nacionalismo. Ele aborda cada ideologia dessas mais conhecidas à luz da palavra de Deus. David Koyzis com K. Esse não está ali. David Koyzis. E ele te mostra que todas as ideologias têm interseções com a Bíblia. Então, quando você usa a desculpa, eu sou nananaísta. Por que eu acredito no nananaísmo? Porque eu vi na Bíblia que... Aí ele te mostra, então, por essa justificativa, você poderia muito bem ser do talalaísmo também, porque também tem. Essa não é uma justificativa válida. Por quê? E agora vem a explicação. Por quê que não é uma justificativa válida? Porque Ellen White usa uma ilustração da biologia. Ela fala que o erro é parasita da verdade. Você estudou biologia, está estudando. Você se lembra do parasitismo? Se lembra? Tem pelo menos duas figuras envolvidas no parasitismo. Quem? O parasita e o... Só que existe um negócio chamado parasitoide, que é aquele que usa o hospedeiro até determinado momento, e depois ele não precisa mais do hospedeiro, ele mata o hospedeiro, e ele adquire uma vida livre, uma vida autônoma. Eu aprendi isso num DVD da minha filha. Tem uma vespa que injeta um ovo, uma larva, nas costas de uma aranha. O que isso tem a ver com justiça social? Calma. Imagina a aranha. Uma vespa vem e tum. A aranha não consegue se livrar daquilo ali. Está num lugar que ela não consegue tirar. A larva vai crescendo e vai se alimentando da aranha. Chega a um ponto, a dica foi do professor Márcio, chega a um ponto que a aranha começa a se comportar de forma estranha. Ela muda a teia. Ela começa a construir o casulo, onde a larva vai virar outra coisa, a vespa, né? Ou seja, ela passa a trabalhar para o parasita. Quando o parasita fala assim, agora já deu, é hora de morfar. O que o parasita faz com o hospedeiro? Conviveram tão bem, amiguinhos há tanto tempo. O parasita simplesmente come, literalmente, devora a aranha. E vai para a casinha que a aranha fez para ele. Fala, muito obrigado, você foi muito legal, agora é hora de mostrar quem manda. Você é inteligente, você já entendeu. Ou não entendeu? Se depois dessa tu não entender, irmão, eu vou embora. Pastor, eu sou cristão e sou ista. Pastor, eu sou cristão e... Em algum momento, você vai passar pelo pedágio ideológico. E aí, o parasita vai cobrar o preço. Vai falar, e aí? Cadê o meu casulo? Poxa, mas eu sou cristão. E aí você tem que tomar uma decisão. Jesus deixou isso muito claro, você não pode servir a dois senhores, ok? Continuando, então, vamos lá, passando para frente. Eu quero só recomendar mais 2 livros. Nesse livro de lá, A Ideia dos Direitos Naturais, o autor deixa claro a ideia de que foi a doutrina da criação, Imago Dei, a imagem de Deus, que baseou tudo aquilo que você tem hoje como direitos humanos. Os humanistas e iluministas reclamaram a paternidade dos direitos humanos, né? Até a Revolução Francesa teve uma declaração de direitos humanos. Mas isso vem antes, século XII. As primeiras declarações em torno da dignidade humana eram cristãs, baseadas na doutrina da criação. O outro livro aqui, Justice, Rights and Wrongs, de um filósofo americano. Ele fala sobre uma guerra de narrativas. E é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouco. Não vou nem explicar, senão vai confundir. Ok. A justiça social na Bíblia? Pode passar. A Bíblia fala muito, especialmente o Antigo Testamento. Na teocracia, você encontra Deus falando toda hora de justiça social. Tem 2 palavras, mishpat e justiça. Eu esqueci a palavra justiça, cadê o Friedman? Tzadek. 2. Essas 2 palavras têm sentidos amplos. O que eu fiz? Peguei todos os sentidos e tentei encaixar. O que significa justiça na Bíblia? Vou passar rapidinho, vai passando. A justiça significa imparcialidade. Mais.
Justiça significa direito, mais. Justiça significa ajudar os vulneráveis. Em todos esses textos, a palavra justiça aparece, mishpat, mais. Discernimento espiritual. Então, o que é justiça? De acordo com a pesquisa que eu fiz. Pode passar? É atribuir às pessoas o que lhes é devido, seja punição, proteção ou cuidado. E aqui aqui a gente começa a se dividir, sabe por quê? Se você é um pouco mais canhoto, você vai concordar com essa declaração, mas o seu olhar vai para qual palavra? Automaticamente. Cuidado. Agora, se você é um pouco mais destro, você concorda com essa declaração, mas a sua ênfase vai na questão da proteção ou na questão da punição? Basta você, se eu falar a palavra bandido, o que vem à sua mente? Opa, alguém que merece a minha atenção, o meu cuidado. Alguém que merece a nossa ajuda. Ou só de ouvir a palavra bandido, o velho homem vem à tona e cadê meu 38? Não é? O Antigo Testamento estabelece tudo isso. Se a gente enfatiza só a punição, a gente está omitindo uma boa parte do Antigo Testamento. Mas se você enfatiza apenas a recuperação e o cuidado, você está omitindo uma bela parte do Antigo Testamento, onde Deus fala assim, opa, justiça social é o que roubou devolver 2 vezes mais. Isso é justiça. Justiça social no Antigo Testamento também é, matou, morre. Ih, pastor, e agora? Bom, a gente não vai falar de pena de morte aqui. Eu estou te falando que o conceito de justiça social no Antigo Testamento é de cuidado, é de recuperação, é de proteção de vulneráveis, mas também é de punição. E não deixar barato, especialmente a vida. Ok? Passa adiante. Um ponto importante é que nós temos na Bíblia o quarteto da vulnerabilidade. Quem está marcando o tempo? Oh, está bem na minha frente. Nós temos claramente, várias vezes na Bíblia, você não precisava nem escrever. Quando fala de pobre, de oprimido, quem que a Bíblia usa como exemplo? A viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Todas as leis do Antigo Testamento, especialmente Deuteronômio, Deus tem um cuidado especial com essas pessoas. São pessoas vulneráveis. Pessoas que, se ninguém fizer nada por elas, elas vão morrer. Elas vão sofrer. E o ponto é que Deus se coloca na sociedade teocrática como defensor dessas pessoas. E aqui a gente tem um problema. O fato de Deus se colocar como defensor dessas pessoas levou os teólogos da teologia da libertação a forjar aquela frase, que Deus fez uma opção pelos pobres. Nós temos um problema conceitual aí. Qual que é o problema? Deus não faz acepção de pessoas. Como é que você concilia que Deus cuida dos pobres, defende o pobre, mas não faz acepção de pessoas? É difícil sair dessa, né? Existem leis no Antigo Testamento que Deus fala assim, num julgamento, não favoreça nem o pobre, nem o rico. Seja justo. E agora, hein? Como é que a gente sai dessa? Poxa, mas eu vejo tanta coisa ali, né, para a gente cuidar dos pobres e tal. Justiça social no Antigo Testamento é um conceito que você dificilmente vai encontrar eco por aí. É por isso que você, cristão, deveria voltar à palavra de Deus, mesmo não vivendo numa teocracia mais. Os princípios são aplicáveis. Pode passar. Não há preferência pelo pobre. Deus proíbe dar preferência ao rico ou ao pobre. Não farás injustiça. Olha esse texto aí, ó. Esse texto é o golpe fatal na teologia da libertação. Não farás injustiça no mishpat, no juízo, não favorecendo nem o pobre e nem o grande, o rico. Com justiça julgarás o teu próximo. A antropologia bíblica, meus amigos, tem muito crente aqui dentro que tem antropologia, que pensa o ser humano fora da Bíblia. O ser humano, biblicamente falando, não é o ser humano, muitas vezes, definido pela filosofia ou sociologia, etc. Na Bíblia, você é mau por natureza. Você é mau.
Não é a sociedade que te corrompe. É você que corrompe a sociedade. Você é mau. Deus trabalha a justiça social no Antigo Testamento a partir disso aí. As pessoas são más. Se você lá, quem já assistiu aqui é O Senhor das Moscas? Ou já leu o livro? Anote então, anota aí, vai lá. Tarefa de casa. Vou procurar no YouTube O Senhor das Moscas. Por quê, pastor? Porque você acredita no potencial do ser humano. Você acha que cantar We Are the World vai resolver a criminalidade? Ou Imagine. O ser humano, biblicamente, depois da queda, não é assim. Ele precisa ser refreado. Ele precisa ser policiado. Vamos lá. Para frente. Aliás, eu não expliquei ali, mas na Bíblia, o pobre não é o mocinho e o rico é o bandido. Não. Deus fala assim, vocês são humanos. Vocês são humanos. Então, eu vou cuidar. Tinha uma lei, aliás, eu vou ilustrar, passa para frente até chegar a lei da respigadura. Vai passando, vai passando. Exemplo de justiça social no Antigo Testamento. Quando você tinha uma plantação, Deus falava, não colha até as extremidades, deixa a beiradinha lá. E outra, quando você passar colhendo, o que ficou, ficou, não volte. E o que você passou colhendo, de trigo, de uva, passou colhendo, ficou para trás. Não faça uma segunda colheita. Deixa lá. Para quê? Para o pobre ir lá colher. Olha que lei maravilhosa. Hã? Não é uma lei assistencialista? Opa, essa palavra combina com essa lei? Porque se o pobre ficasse em casa, ele teria comida? Ele teria que fazer o quê? Ele teria que ir lá colher. E a quantidade do que ele ia colher dependia do quê? Dependia da disposição dele. Você fica, cara, hoje eu vou colher só meia hora. Meia hora é o que ele vai comer. Deus estava dando dignidade para o pobre, falando assim, ó, deixa lá para ele colher. Por quê? Porque depois ele vai chegar em casa e vai falar assim, olha, filhos, está aqui a comida que o pai trouxe. Eu colhi. Isso é dignidade, autonomia. Mas para você entender como é que Deus não acha que o pobre é sempre a vítima, olha no final lá. Não poderão, nunca usem foice para ceifar o trigo do seu... Porque podia ter o espertinho e falar assim, ó, eu tenho 12 filhos. Do pequenininho de 6 anos ao maior de 20 anos, cada um pega uma foice, bora lá. Imagina. Aí passou o fazendeiro, colheu, largou lá, eu venho com a minha família, não plantei nada, não gastei nada, só vou colher agora. Aí eu faço aquela colheita. E Deus falou, não, vai colher como? Vai colher com a mão. Tu não vai usar foice, tu não vai usar... Tem outro texto que ele proíbe usar cestas. Tu vai colher o que você consegue levar. Não vai trazer o carrinho para juntar tudo. Por quê? O que Deus está fazendo? Ele está protegendo a propriedade do agricultor. Ele está protegendo do espertinho que podia pensar assim, cara, nunca mais eu vou plantar nada na minha vida. Eu vou fazer só a colheita nas costas dos outros. Deus não olha para o pobre como o coitadinho que, puxa vida, ele é uma vítima, ele é bonzinho, o coração dele é bom. Deus fala assim, cara, o pobre, na primeira chance que ele tiver, ele pode passar a perna no outro. Eu vou proteger o pobre com ressalvas, para resguardar a propriedade do outro. Passa lá para frente. Outra lei, a lei do empréstimo. Deus estabeleceu uma regra para emprestar. Qual que é? Se você pegasse um penhor de um pobre, você teria que devolver, dependendo do objeto usado como penhor, você teria que devolver para ele poder dormir, se fosse uma capa. Tem algumas regras, assim. Se você pegasse o penhor de um pobre, você não podia fazer essa pessoa passar necessidade. Passa lá. Cancelamento de dívidas, no final de cada 7 anos. Olha que bênção hoje. Irmão, imagina vivendo isso aqui hoje. Glória, aleluia. Imagina chegar assim, ó, final de 7 anos, todas as dívidas estão canceladas. Acabou. Era assim, na teocracia, 7 anos. Estou devendo. Tirar todo mundo do SPC. Né? Foi uma ideia original. Está na Bíblia, irmão. Está na Bíblia. Vou tirar o nome de todo mundo do SPC. 7 anos, ok? E tem uma lei melhor ainda. Passa lá. Passa lá. O crédito para os pobres. Passou? Não é essa, não. Pode passar mais uma ainda. Essa aqui, ó.
O ano jubileu. Não, volta no ano jubileu. O que é o ano jubileu? Depois de cada 7, no ano 50, depois de 49 anos, Deus cancelava as dívidas de novo, libertava os escravos e devolvia as terras para as famílias originais. Só 1/3 do auditório entendeu essa lei. Você não está entendendo? A minha família passou por um incêndio, não sei o quê, perdeu tudo, teve que vender as terras e tal. O meu filho já não tem mais terra, ficou endividado, se vendeu como escravo, pagar a dívida e tal. Deus falou assim, isso vai chegar num ponto que eu vou botar um ponto final. 50 anos isso ia durar. Cada família e cada pessoa teria pelo menos uma chance na vida de recomeçar. Justiça social. Está na Bíblia. Pastor, mas é isso que a gente tem que fazer hoje? Não. Nós não estamos vivendo numa teocracia. O que você tira daí é um princípio. Volta lá. Olha aqui, ó, quem gosta de falar que a Bíblia é opressora e racista e apoia a escravidão. Você sabia que a escravidão bíblica, ela não merece o nome que tem hoje? Escravidão na Bíblia é um negócio que tinha direito, tinha indenização por acidente de trabalho. Se você quebrasse um dente de um escravo, você teria que libertá-lo e indenizá-lo. Quando você libertava um escravo, para frente, quando liberta o escravo, aí, você daria a ele a liberdade e ainda tinha que pagar, dar um dinheiro para ele, um material para ele trabalhar. Tu tinha que libertar o cara com uma bolsa para ele começar. Que tipo de escravidão consegue sobreviver assim? A cada 7 anos, perdoa a dívida. Cada 50 anos, liberta todo mundo. Se machucar o escravo, solta, com indenização. Tinha que dar lugar para morar para o escravo. Olha aqui para mim, eu vou falar para você para matar esse assunto. Olha aqui. Fato, era muito mais vantajoso você explorar um trabalhador mal pago do que manter um escravo. Como assim, pastor? Sim, por que você acha que muitas pessoas se ofereciam para ser escravos? Ah, mas vai dizer que isso acontecia? Muito. Ao final de 7 anos, ao final do período, muitos eram libertos e falavam assim, cara, eu posso continuar sendo teu escravo? Pastor, que absurdo é esse? Como assim? Sim, a lei está lá, muita gente optava. Fura a orelha, né? E agora eu vou trabalhar para o Senhor para sempre. Reveja os seus conceitos. Quando você pensa em escravidão na Bíblia, não é navio negreiro, não é tronco, não é chicote. Deus proibiu isso. Tráfico de pessoas era punido por Deus com a morte. Que tipo de escravidão sobrevive? Obedece à Bíblia. Vamos ver quantas semanas dura a escravidão. O problema, meus amigos, é que, por exemplo, a lei do jubileu, a galera sempre dava um jeitinho de dar uma escapada, né? Para frente. Eu quero mostrar para você agora alguns textos de Ellen White. Vai lá. Igualdade social. Aliás, esse texto, esse quadro resume. Eu vou resumir agora, tá? Presta atenção. Tanto na Bíblia quanto em Ellen White, você tem 3 causas claríssimas para a pobreza. Primeira delas, opressão e injustiça social. Exploração e etc. Segunda, desastres, calamidade, enchente, incêndio, causas que você não tem controle. Terceiro, falhas morais, ou seja, por que o cara é pobre? Porque ele não trabalha, porque ele tem vícios, preguiçoso, porque ele é desonesto. Ok? Não, então, você tem os 3 motivos na Bíblia e em Ellen White. Vamos aqui, galera. A nossa tentação, sabe qual é? Presta atenção, eu sei que o sono está grande. É focar apenas em um e explicar tudo a partir desse único motivo. Você está errado, biblicamente e em Ellen White. Sabe por que tem pobre, pastor? Porque é tudo preguiçoso. Você está errado. Tem gente que é pobre porque passou por calamidade. Você já conheceu uma família que perdeu tudo no incêndio, não tinha seguro? O pai que trabalhava sofreu um acidente, ficou paralisado e agora ele não consegue trabalhar? Eu quero destacar aqui o seguinte. A leitura seletiva da Bíblia e dos textos de Ellen White levam você a concluir coisas parciais, que são verdades parciais. A explicação para a pobreza, biblicamente falando, ela é complexa. Ela leva em conta todos esses fatores. Portanto, a solução para a pobreza, biblicamente falando, deveria passar por todos esses fatores.
Passa lá. Igualdade material, aliás, a relação pobreza-crime. Eu estou atrasado aqui. Olha só que interessante, um exemplo, tá? Um exemplo. Eu, até montar isso aqui, eu pensava assim, cara, não tem nada a ver pobreza com crime. Eu pensava assim. Eu tive que rever os meus conceitos, porque tanto a Bíblia quanto a Ellen White fala que tem a ver. Não justifica. Nem a Bíblia, nem a Ellen White, não justifica. Mas fala que pobreza gera crime. Como assim, pastor? Aí você está passando a mão na cabeça do bandido? Salomão fala isso, Senhor, não me dê nem muita riqueza. Lembra do texto? E nem pobreza. Na hora de justificar, olha, riqueza porque eu posso ficar, né, orgulhoso, soberbo e tal. E pobreza também não, para que eu não seja tentado a roubar. Salomão reconhece, cara, quem fica pobre pode ser tentado a roubar. É um fator que você deve levar em consideração ao discutir esse assunto. Ô, pastor, eu não entendo, tem hora que tu vai para a direita e para a esquerda, meu irmão, esquece isso. A gente está falando de texto de 4.000 anos. Não tinha nem esse conceito. A Revolução Francesa estava lá milhões de anos à frente. Passa lá, eu quero dar exemplos para você. Como ajudar? Isso. Volta lá, como ajudar? Biblicamente e nos textos de Ellen White, beneficência social, você tem 3 níveis de ajuda. Como? Assistência, o cara está com fome, eu dou comida para ele, na mão dele. Assistência. O cara está com frio, eu tiro o meu casaco, dou para ele. Isso é assistência. Outro método, desenvolvimento. O cara está com fome, eu dou trabalho para ele. Falo, cara, trabalha, lava o meu carro, corta a minha grama. Uma vez por semana, tu vai, sei lá, dar banho no meu cachorro. E eu vou te pagar, não sei quanto é que cobram para dar banho no cachorro, mas eu vou te pagar R$20 para dar um banho no cachorro. É muito pouco, né? Dependendo do cachorro, é um pincher, né? R$20. Gasta ali um pouquinho. Desenvolvimento, ou seja, você dá autonomia para a pessoa. E o terceiro nível, esse é complicado. O que é? É você identificar o problema na estrutura e você promover reformas sociais. Os cristãos são convocados a agirem nas 3 instâncias. Sabe qual das 3 instâncias a gente acha que é suficiente? Assistência. É o mutirão de Natal. E no resto do ano o cara que se vire para... Né? Não está errado fazer isso. Só que é pouco. É um passo. Ok? Vai para frente. Meus amigos, eu tenho aqui vários exemplos históricos. Pode passar bem para frente, bem para frente. Isso aqui são umas 5 aulas, eu estou resumindo para você. Vai para frente. Vou te mostrar o que o cristianismo fez na prática, na história. Aqui estão cristãos metodistas que participaram da origem das trade unions, sindicatos. O que eu quero mostrar para você é que o cristianismo foi um motivador suficiente para esse pessoal no começo, até serem parasitados ideologicamente. Entendeu o que eu vou fazer? Então, vai lá. Metodistas, de acordo com Eric Hobsbawm, ele reconhece isso, os metodistas foram... Boa parte dos primeiros líderes sindicais vieram do metodismo. Passa um pouquinho, tem um texto dele no Rebeldes Primitivos. Volta. O metodismo fez todos os que o adotaram como profetas antigos. E ele reconhece que o metodismo, as classes metodistas, treinavam aqueles líderes. Eles eram pregadores, eram líderes. Eles transferiam a liderança espiritual para a liderança dos trabalhadores, que geralmente eram os irmãos da igreja. Inglaterra, século XIX. E é interessante que, passa para frente, que esses movimentos, tem uma estatística aí, cadê? Passa lá no... Eles eram alfabetizados nas escolas dominicais até chegar na... Tem uma estatística, passa, pode passar. Mais. Aí. Esse livro diz que 80 líderes sindicais dedicavam esse trabalho em tempo integral. Dos 80 líderes sindicais na Inglaterra, primeira parte do século XIX, 70 eram metodistas, eram crentes. 70. Desses 70 líderes sindicais, das trade unions, no começo do movimento, desses 70, 46 eram metodistas primitivos, era crente raiz. Dentre os metodistas, eram os mais crentão mesmo, sabe? Seria aquele sapatinho de fogo. Entende? Pelo amor de Deus, pregador, deixa o menino girar. Seria esse aí, é o cara mais crente de todos, né? O metodismo tem um pezinho no pentecostalismo. Inclusive, o que eu estou querendo te dizer?
Quando você pensa hoje num sindicalista, tu não pensa no diácono da tua igreja. Mas era isso que acontecia no começo. Poxa, pastor, e o que aconteceu então com esse movimento? O parasitismo aconteceu. O hino, passa lá, o hino trabalhista original do movimento inglês, volta um pouquinho. Ele começa com a seguinte frase, tem o hino no YouTube para tu ouvir. God is our guide, Deus é o nosso guia. Imagina o encontro da CUT cantando isso. Consegue imaginar, irmão? Tu consegue imaginar? É o hino oficial até hoje, porque era tudo crente. Eles não usavam Marx para justificar. Alguns até eram socialistas, o socialismo primitivo, né, antes de Marx. Isso aí. Mas eles usavam o Sermão da Montanha. Era suficiente para eles. Passa lá. Mais um. Eu não vou contar essa história. Aí, um monte de crente, tudo crente. Esse aqui, ó, esse aí, olha o que ele fala. Não fomos muito influenciados por Marx em Derbyshire. E muito mais líderes foram pregadores metodistas em seu tempo. Ou seja, eles não sabiam o que era socialismo, eles sabiam o que era o Sermão da Montanha. Vai. Olha só as bandeiras usadas pelo movimento original. Isso é bandeira de sindicato, tá? Bandeira de sindicato. Trade unions. Antes de ser parasitado. Tu tem Jesus ali. Tu tem o leão e o cordeiro ali. Nas passeatas de protesto, você tinha faixas com versos bíblicos. Passa. Você tem o bom samaritano. Vai. Você tem na passeata, olha lá a faixinha lá. God is our guide. Deus é o nosso guia até hoje. Pode passar. Até que o parasitoide falou assim, cara, chega. Meu casulo está construído. Parasitei vocês. Agora é hora de mostrar quem manda. Esse é o movimento trabalhista inglês hoje. Trabalhadores do mundo, univos. É do Sermão da Montanha, né? Só se for de outra montanha lá. Cadê? Cadê Jesus? Cadê o leão e o cordeiro? Cadê? Cadê? É para você, querido, aprender que, puxa, pastor, eu estou aqui lado a lado. É Jesus, é o Sermão da Montanha. Eu sou tananaísta. Eu acredito no tananaísmo. Até que o parasita se desenvolva e domine completamente as ações. Daqui a pouco você vai estar bradando coisas, gritos de guerra, que afrontam a palavra de Deus. Vai. Olha o que um líder do Partido Trabalhista falou em 2009. Mais metodismo do que marxismo. Como o trabalhismo pode aprender das suas tradições cristãs para vencer. Os liberais brasileiros têm uma frase, né? Menos Marx, mais... Poxa, não tem liberal aqui? Oh, meu Deus do céu. Não tem liberal aqui. Menos Marx, mais Mises. Já viu essa, não? Já viu essa frase? Pois o trabalhista em inglês está falando assim, menos Marx, mais Wesley, mais Bíblia. O Partido Trabalhista virou isso aí. Um líder está falando, gente, vamos voltar lá para as raízes. Nós estamos defendendo coisa que não está no nosso DNA trabalhista. Vai. E aí eu quero dar mais um exemplo para você, não vai dar tempo. A primeira onda do feminismo. Se você é feminista, cristã, se segura aí, deixa eu falar. Calma lá. Calma que eu vou falar. Eu recomendo que você... a professora Ângela está me recomendando, como é que é o nome do programa da Novo Tempo? Eis o Homem, episódio 13 fala sobre isso. Programa Origens da Novo Tempo. Episódio 13. Eu não vi, mas é muito bom. Estou confiando nela. Mas eu recomendo, anote aí, você, mulher cristã, feminista, anote. Só mulher. Ou... Anota também. Vamos lá. Mulheres cristãs conservadoras e o feminismo. Pô, que título pobre, né? É o título do melhor artigo sobre o assunto, artigo acadêmico, da revista Vox Scripture. Vox Scripture. O melhor artigo que eu já li na minha vida sobre esse assunto. Mulheres cristãs conservadoras e o feminismo. Você vai cair da cadeira quando você lê que antes do movimento feminista, houve um movimento protofeminista que envolvia abolicionistas, mulheres do movimento de temperança, mulheres do movimento de reforma do vestuário
e mulheres sufragistas. Era um movimento feminino. Não existia feminismo. Agora é a hora de tu cair na cadeira. Olha para mim. Ellen White apoiou algumas dessas pautas. Falou em eventos dessas pautas. Pediu que a igreja emprestasse tenda para que essas mulheres realizassem eventos. Pastor do céu, não me diz isso. Mas a mesma Ellen White, peraí, deixa eu acabar. A mesma Ellen White, em outros tópicos, ela falou assim, não se misturem. Não se misturem. Aqui não. Nessa pauta a gente apoia. E nessa nem lá tu vai. Nem divide palco com essas pessoas. Quais são as pautas que ela apoiou, pastor? Te vira, vai estudar. Ela apoiou a reforma de vestuário? Ela apoiou, você sabe, ela apoiou a reforma do vestuário americano lá? Não, senhora. Não apoiou. Ela falou, não. Aí não. Ela apoiou o movimento de temperança cristã, que era o combate à violência doméstica? Sim, falou, inclusive, em eventos. Apoiou e mandou a igreja apoiar. WCTU, passa lá. Tu tem que, cara, não, pula os anabatistas, eles já eram, igualitaristas de gêneros, quakers. As mães do feminismo eram todas quakers. Vai. Todas quakers. Quaker. Susan Anthony, quaker. Volta aquela lá. Volta. Lucretia Mott. Pastor, eu sou cristã feminista, então me diga quem é Lucretia Mott. Não sei, pastor. Então você não é nada. Você é modinha. Aqui está uma pastora quaker, que enquanto algumas mulheres, como Elizabeth Stanton, estavam reescrevendo a Bíblia, porque a Bíblia é opressora, ela e o cavalo dela, viajando por todos os Estados Unidos, evangelista, entrava nos estados e falava assim, nesse estado aqui mulher não pode falar. Ela, beleza, estou falando. Olha, aqui nesse estado a gente não faz auditórios mistos, homens e mulheres. Ela falou, converse com a minha mão que eu estou falando. Ellen White, meu amigo, a igreja adventista é muito machista. Cara, abaixo de Deus, quem é que manda nessa igreja? Uma mulher. Olha a mulher, pastor, a gente obedece a mulher. Mas nem no ministério a gente tem sossego. Nem que em casa, já, né? Se você se acha feminista e não sabe quem é essa criatura, você repensa o seu feminismo. Passa. Já foi meu tempo. Elizabeth Dixon, ela fez o primeiro discurso, né? Passa lá, é muita coisa para falar. Lucy Stone aprendeu hebraico e grego sozinha. Ela era uma teóloga autodidata. Aprendeu hebraico e grego sozinha para mostrar que a Bíblia não é machista. Vai. Quaker. Só a primeira ali é batista, o resto é quaker. Vai. Pode passar. Tudo quaker. Pastor, que negócio de quaker é esse? Sabe a aveia, quaker? Então, a aveia quaker não é só aveia, filho. Aquele senhor lá que parece uma senhora, parece a tua avó, sabe, a aveia quaker. Aquilo ali é um dos movimentos cristãos, protestantes, radicais, mais revolucionários no sentido da história. Antes de feminismo ser modinha, os caras lá no século XVI já davam púlpito para a mulher. Falavam, preguei. E o feminismo? Que feminismo, rapaz? Aqui o negócio é criação e redenção. Homem e mulher é igual. Mulher vai falar assim. Não tinha feminismo. O evangelho era suficiente para essas mulheres. Por que você precisa do apoio de um movimento? Você não precisa. Se você for crente de verdade, tu vai fazer muito mais efeito. Vai. A primeira publicação feminista da história dos Estados Unidos. Você lê isso na história. Isso aqui você encontra um monte de livro que conta essa história. Só te escondem um detalhe. Crente. E o editor do jornal? Era o marido dela, pastor quaker. Isso ninguém te conta. Vai. O primeiro evento fundante do feminismo. Essa aqui é para cair da cadeira, para arrancar o sabiá do toco, como diz no interior de Minas. Onde surgiu o movimento feminista? O batismo. Na Conferência de Seneca Falls. Você encontra isso em qualquer artigo e livro sobre o feminismo. O que não vão te contar? Essa foi uma reunião dentro de uma igreja metodista, que está lá até hoje. É um museu. Ninguém queria dar espaço para as mulheres. Um pastor metodista, o wesleyano, falou assim, por favor, podem usar a minha igreja. Passa lá. Está lá, Seneca Falls, vai lá. Está aí a igreja até hoje. Vai lá. Sojourner Truth, uma das ícones da história do feminismo. Vão te contar tudo o que ela fez para benefício das mulheres. O que não vão te contar? Crente.
Mas não é crente, só igual tu e eu. Nós não somos crentes perto dessa mulher. Ela foi milerita. Uou! Essa é nova, hein? Essa é nova. Agora eu te peguei, hein? Agora eu te peguei. Milerita. Cara, ela é adventista raiz, irmão. Ela não se tornou adventista do sétimo dia. Ela foi milerita, passou pela decepção, foi internada várias vezes no nosso sanatório em Battle Creek, morreu, foi velada no tabernáculo, no Daime Tabernáculo, que é a nossa igreja lá em Battle Creek, e está enterrada no mesmo cemitério de Ellen White. Está escrito no Portadores, né? Pastor, eu li a história do feminismo, apareceu ela lá, mas ninguém me falou isso. Claro, por que não te falaram? Por causa da guerra de narrativas. O que importa é estudar a história e focalizar os erros do cristianismo. A única coisa que você sabe do cristianismo, sabe o que é? Cruzadas, Inquisição. É ou não é? Quando alguém menciona cristianismo, mas e as cruzadas? Ai, cala a boca, pelo amor de Deus. Cara. Tu vai me falar de cruzadas? Olha o que eu estou te mostrando aqui, irmão. Que cruzadas, o quê? Nós nem somos, né? Nós somos protestantes, né? Não tem nada a ver com cruzada. Mas tudo bem, vai, passa lá. Carrie Nation, meu Deus do céu, o pessoal do IAP já está cansado de ouvir eu falar dessa mulher aqui. A mulher destruía bares com a machadinha cantando gospel. Mas é verdade. Já acabou meu tempo, só mais 2 minutinhos. Vai. Segura ela velhinha aí, ó. Ela velhinha. E agora, hein? Pastor... Ai, eu devo tudo ao feminismo. Se fosse o feminismo, eu não dirigia, não estudava, não saía nem de casa. Ah, para, por favor, né? Não vende a alma assim tão barato, não. Vai falar isso para essa velha que nem tinha feminismo. Ela, olha só, volta lá. Ela entrava. Qual é o problema aqui? O problema é a agressão familiar. E qual que é a desculpa dos homens? Alcoolismo. Então a gente mata o mal pela raiz. Sem álcool, sem alcoolismo. E sem alcoolismo, sem violência. Vamos acabar com esse negócio. Olha aqui, ó. Já ouviu falar da lei seca? Foi um dos poucos movimentos políticos não partidários que Ellen White falou assim, vamos entrar nisso aí. E é para votar. Pode estudar, mas estuda lá. Um parênteses aqui, pastor. O que vocês ficam pesquisando nas faculdades de vocês aí? Quem estuda sociologia, história... eu vou escrever sobre Simone de Beauvoir. Pelo amor de Deus, tu vai ser só mais um grão de areia nesse imenso mar. 1 bilhão de pessoas escrevem sobre ela. Escreve sobre a Carrie Nation. Escreve sobre ela. A historiografia feminista ignora essa mulher, silencia essa mulher por um único motivo. Qual é o motivo? É crente. Vai. Frances Willard, a primeira mulher homenageada onde ficam as estátuas no Capitólio. Tem um monte de homem lá. Uma estátua feminina, é a dela, Frances Willard. Era amiga de Joshua Himes. Sabe o que é Joshua Himes? Milerita. Ela não era, mas ela era amiga. Passou a decepção, ela escreveu uma cartinha falando para ele, cara, não perde a fé. Ela está na história do feminismo. Vão te contar. Só não vão te contar um detalhe. Qual é o detalhe? Crente. Muito crente, inclusive compositora de hinos. Não vão te contar. Vai, Frances Willard. Essa é a maior organização feminina da história. Não, mas é o sufragismo, meu amigo, o sufragismo. Se liga nessa aqui. As sufragistas tinham em torno, assim, no máximo, 20 mil membros, a Associação Sufragista Nacional dos Estados Unidos. Na mesma época, a União de Mulheres Cristãs em Prol da Temperança, que era uma associação feminina contra a violência doméstica, tinha quase 2 milhões. Mas eu não podia nem sair de casa se não fosse o feminismo. Meu amigo, minha amiga, te contaram uma história pela metade. Pegaram os últimos episódios da temporada e te mostraram. Tu não viu os primeiros. Os primeiros episódios da temporada começam lá na Reforma, século XVI. Anabatistas, os Quakers, os reformadores radicais, até os reformadores não radicais. Se não fosse feminismo, eu não podia estudar. Fala isso para Juliana de Norwich, Juliana Morel, doutoras, século XII, século XIII. Eu preciso terminar, porque agora já estourei tudo mesmo, né? Estourei tudo. Já desistiu aqui de mim.
Olha aqui, ó. Eu ia falar do movimento negro aqui, que tem gente que acha que começou ontem o movimento negro. O cristianismo foi uma religião negra desde o começo. A esposa de Moisés, já ouviu falar da esposa de Moisés? Negra. E a Miriam, racista. É ou não é, pastor? Qual é o motivo da Miriam ficou com raiva que o Moisés se casou com? O motivo é, ela era negra. Cuxi. Cuxi é a palavra que a Bíblia descreve para ou etíopes ou pessoas de pele negra. E você acha que tudo começou com Zumbi dos Palmares. Pelo amor de Deus. Não dá, eu vou embora. Olha aqui, ó, só para encerrar. Para encerrar agora eu encerro mesmo. O que eu quero dizer para você, puxa vida, é que o Evangelho é suficiente. Se liga. O Evangelho foi suficiente para mobilizar na questão feminina, foi suficiente para mobilizar na questão trabalhista, foi suficiente para mobilizar na questão racial. Pega a história dos abolicionistas, meu irmão. Eu fiquei com raiva esses dias, quase que quando eu peguei um livro, eu amo a história da abolição, e fui lendo. Ok, está faltando crente nesse livro. Está faltando crente. O iluminismo foi elogiado, o humanismo foi elogiado, o liberalismo foi elogiado. Acabou o livro, não mencionaram uma coisa. O que não mencionaram? O cristianismo, cara. Tu não fala de abolicionismo sem Cristo, cara. Não fala. Pega uma biografia de William Wilberforce, John Newton. O cara fez o Amazing Grace, velho. Ah, mas ele era um humanista. Humanista a sua avó. Ele era crente. Todas as cartas do cidadão falam de Cristo, Evangelho, Cristo. Quando ele denuncia a escravidão, o tráfico de escravos, ele fala que era pecado. Isso não é crime, é um pecado. Você precisa se converter. Como é que tu vem jogar isso na conta do humanismo? Não pega a glória de Cristo e joga para a ideologia, não, meu irmão. Não faz isso. Deus não divide a glória dele com ninguém. Amém. Com ninguém. É uma insensatez um crente pegar a glória de Cristo, a glória histórica de Cristo, e falar assim, toma aqui, não vou mencionar nenhuma ideologia mais. Certo? Toma aqui. Não faz isso, irmão. Martin Luther King, com essa eu encerro. Agora eu encerro mesmo. Tem 2 livros sobre ele. Você não precisa anotar, não. Eu te passo depois. Stone of Hope, A Pedra de Esperança. E Martin Luther King and The Image of God, A Imagem de Deus. Esses 2 livros falam. O primeiro, o movimento dos direitos civis foi um reavivamento religioso. Foi um reavivamento religioso. Não foi uma vitória do liberalismo, humanismo, nada disso. Como é que eram os discursos de Martin Luther King? Eram sermões. E se tu vê no YouTube, tu se converte. Eram sermões. Terra prometida. Oh, eu fui como Moisés, subi no monte e vi the promised land. O cara prega muito. Como eram os hinos de protesto do movimento dos direitos civis? Swing low, sweet chariot. Eram spirituals, negro spirituals. Era hino. Como eram os protestos? Sit in, entra numa lanchonete segregada. Aqui não pode negro, ok. Então eu vou ficar aqui. Aí vem o cara, joga café quente, joga não sei o quê, eu fico aqui, apanhando. A tática é apanhar, irmão. Baseado em quê? Baseado em Gandhi. Cara, ele falou isso uma vez. Para que o Martin Luther King foi falar isso uma vez? Ele falou milhões de vezes que o movimento dele era inspirado em Cristo, no Sermão da Montanha. Mas bastou ele mencionar Martin Luther King, pronto, todo mundo esquece Cristo. Gandhi, desculpa, Gandhi. Todo mundo fala agora é só o Gandhi. Protesto de Martin Luther King no movimento dos direitos civis. Todo mundo caminhando, pastor, padre, todo mundo ali. Nós somos convocados para esse protesto. Sabe qual é o protesto? Ajoelha. Vamos orar. Pronto, acabou o protesto. Protesto de oração. Tu vai jogar isso na conta do humanismo liberal? O segundo livro que eu mencionei, A Imagem de Deus, diz que, depois da morte de Martin Luther King, o movimento dos direitos civis perdeu a sua essência espiritual, passou a depender de políticos e de governos.
E mesmo com a aprovação de leis, a situação dos negros norte-americanos piorou. Motivo? Desintegração familiar. Poxa, mas tem um monte de direito, sim. Mas quase 70% das crianças negras nascem sem um pai em casa. Tente consertar o mundo com o teu humanismo, com o teu liberalismo. Tira as crianças da escola dominical. Diga ao pai que ele pode ser irresponsável, que ele não precisa ser um homem como a Bíblia manda. Você não vai conseguir nada. Eu encerro dizendo uma frase simples. Não deixe ideologia nenhuma roubar a glória que é devida a Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória, para sempre. Amém. Palmas.